Olá, bom dia para todas vocês, queridas. Como é que vocês estão? Eu nem vou demorar a começar, já vamos começar começando. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vinda. Vamos lá, porque eu tenho muito conteúdo para entregar. Eu acabei tendo muito material aqui e aí eu vou para eu entregar, não sei se eu vou conseguir entregar tudo, vou entregar aqui o máximo que eu puder, depois eu faço ali um conteúdo aprofundando que a gente vai trabalhar aqui, porque esse assunto de permanecer é muito profundo, né? Sem se perder ali no meio do processo, pelos medos de agradar, pelos medos das pessoas irem embora, principalmente pessoas que a gente considera importante pra gente, né? E aí, porque a pessoa tá tão acostumada a se auto-abandonar e não tem consciência disso, que prefere se auto-abandonar do que perder vínculo. Ai, eu gostei muito disso, desse nome aí, viu? Afeto. Seja bem-vinda. Então, as pessoas estão muito acostumadas a se abandonar e quando elas se abandonam, elas acham que é melhor se abandonar do que perder vínculos. E tem vínculos que só estão ali porque essa mulher se adaptou demais, mas não porque esses vínculos de fato se sustentam, né? Num lugar mais afetuoso e profundo. E aí, para começar, vamos lá, o título da nossa live. Como permanecer e não ceder quando o medo de perder aparece. Eu vou começar com a provocação aqui. A gente sempre vai pagar um custo no nosso processo, na vida em si, sempre pagaremos um custo. Aí tem dois custos, né? Qual é o primeiro custo? A gente se abandonar para manter os vínculos e fazer de conta que a gente não é quem é e fazer de conta que a gente não veio para fazer algo aqui. Fazer de conta que a minha vida é aquilo que eu acho que é, mas não a vida que de fato eu me dediquei, né, a construir, me curando, vivendo um processo de cura, descobrindo quem eu sou. Esse é um custo, né, de você se abandonar para manter os vínculos. O outro custo é o que eu tô propondo aqui na live. Qual é? Você começar a pagar o preço para crescer. E crescer, você precisa permanecer no seu processo para você crescer. E aí crescer emocionalmente, crescer espiritualmente, né? Se desenvolver também, né? Mentalmente, saindo de lugares de morte, né? Construindo uma mentalidade que te coloque em lugares mais saudáveis. E tem um outro custo. Qual é o outro custo que tem aí? O do desconforto, o do correr riscos sem garantias e de desagradar e perder, talvez, vínculos por isso, porque você se escolheu e você tá pagando preço para permanecer no seu processo e ficar ali. Qual dos dois custos vale a pena pagar? O custo de se abandonar para manter vínculos ou o custo de permanecer no seu processo de cura e amadurecendo e crescendo, mesmo que você precise se confrontar, sair da sua zona de conforto, correr risco de perder talvez algumas pessoas, algumas relações. E aí? Claro que a gente diz muito que quer pagar o segundo custo, né? O de crescer e pagar o custo de talvez perder algumas relações, porque é uma visão muito ingênua achar que a gente vai fazer escolhas ao longo da vida e não vai perder. Escolher é perder. Você vai ter que renunciar a uma coisa para que você tenha outra coisa. Então, você vai perder. E uma pessoa adulta que começa a bancar os preços do seu crescimento, né, emocional, espiritual, essa pessoa, ela vai perder.
ela vai ter que escolher uma coisa e renunciar a outras. Faz parte do processo de crescimento. E isso vai mostrando muito pra gente quem são as pessoas que nos cercam e quem nós somos, e que a gente achava que a gente era outra coisa e a gente é aquilo que a gente está se confrontando. Porque às vezes também a gente tem coisas bem difíceis em nós que nós precisamos ver e precisamos curar para que nós nos tornemos pessoas saudáveis para a gente mesmo e para as relações que a gente quer manter ou quer construir. E para também estar nos espaços que fazem sentido pra gente, porque às vezes a gente quer um sonho, quer uma coisa, mas a gente ainda não tá na altura desse sonho, a gente ainda não tem condições de sustentar aquilo, mas permanecer é justamente isso, identificar os seus padrões de dor, os seus padrões não saudáveis e começar a pagar o preço desse crescimento. E aí quando você começa a pagar o preço desse crescimento, o que vai acontecer? Você vai começar a se confrontar com você mesma e lidar com um tempo de desconforto, e que esse tempo pode ser um tempo longo, mas que vale super a pena. Que pode não, é um tempo longo, mas que super vale a pena, porque você vai começar a de fato se conhecer, se desidentificar de quem você achava que era. Porque enquanto você tá ferido, machucado, repetindo o padrão, você tá reproduzindo as histórias de dor, né? Repetindo dos seus familiares, dos seus pais. E ali você não sabe quem é. Você está reproduzindo algo que você acha que é, mas você não é. E esse processo de desidentificação é que é valiosíssimo. E aí, quando você se desidentifica e começa a ver, quer dizer que aquela forma que eu me relacionava com o meu marido, com o meu ex, era igual os meus pais se relacionavam. Então, quer dizer que nem eu via meu marido e nem o meu marido me via, porque ele estava vendo as dores do casamento dos pais dele e eu vendo as dores do casamento dos meus pais. Sim. Então a gente tem que começar a sair desse processo de se desidentificar, e quando chegar na metade da vida, que o Jung nos ensina, nos responsabilizar a entrar num outro nível. Qual é o nível? De nos voltar para dentro, parar de querer agradar, estabelecer limites, primeiro com a gente e depois com os outros. Porque quando a gente começa a estabelecer limites, a gente começa a ver que a gente não é o que a gente imaginava que era, e nem as pessoas. A gente precisa amadurecer nesse lugar, e as pessoas também precisam amadurecer nesses lugares para que a gente consiga ter relações mais saudáveis. Porque limite não é excluir as pessoas, limite é preservar as relações, é deixar as relações mais saudáveis. E agora, se a pessoa não estiver disposta a isso fala sobre ela, não fala sobre você. Mas os limites são importantíssimos para que o amor se desenvolva de uma forma saudável. Mas aqui a gente vê o quanto que é difícil você pagar preço, porque a pessoa ela não quer renunciar. Aí aqui eu quero trazer um conto dos Sapatinhos Vermelhos, que está no livro de Mulheres que Correm com os Lobos, para a gente associar, para ficar mais rica, o que eu vou trazer aqui. A Sapatinhos, ela tá lá, ela é uma menina órfã, pobre, e ela tá lá andando pela estrada. De repente, ela estava descalço, ela começa a recolher retalhos, e um belo dia ela consegue juntar um volume considerável de retalhos e consegue criar para si um sapato. É só um sapato que ela criou? Não! Ela cria uma outra condição de vida mais próspera. Ela consegue, em meio à escassez, desenvolver a abundância com a vida feita, né, nas próprias mãos, na mão dela. Ela cria um sapato adequado para o tamanho do pé, para as dores do pé dela, para dar conforto. E aí ela sai de uma condição de escravas, né, que não tem sapatos, para a condição de quem tem sapato. E ela começa a produzir uma vida significativa para si.
Mas, de repente, ela andando por essa estrada, aí na floresta, vem uma carruagem dourada maravilhosa e ela deixa aquele dourado reluzente seduzir. E quando a velha senhora abre a porta e manda ela subir na carruagem, que ela vai cuidar dela como uma filha, ela sobe. O problema foi ela subir na carruagem. Qual de nós não quer conforto? Qual de nós não quer mudar, né, de vida e usufruir de algo, né, mais confortável? O problema foi o conforto? Não, o problema foi o preço, porque quando ela chega na casa dessa mulher, ela não pode abrir a boca, ela não pode dar a opinião dela, ela não pode se expressar, ela tem que entrar muda e sair calada. Só se as pessoas perguntarem, se dirigirem a ela, que ela pode responder. Agora, uma coisa importante aqui. Por que eu te contei da história dela ter feito o sapato dela com as próprias mãos? Ali era a vida criativa dela, ali era algo autêntico e único que ela conseguiu desenvolver, ela conseguiu prosperar em meio à escassez, em meio à dor. Então, quando ela chega na casa da velha senhora, o que acontece? Esse sapato é queimado, ou seja, a vida que ela conhecia, que tinha feito ela prosperar, que tinha feito ela se dedicar, que tinha feito ela contemplar, que tinha feito ela criar, foi queimada. E esse é o problema de você querer o conforto imediato, o paraíso prematuro na Terra, porque você joga a sua vida feita à mão, a sua vida criativa fora, quando a primeira carruagem dourada aparece, que também pode ser uma gaiola, mesmo dourada, mesmo de ouro, ainda assim é uma prisão. E aí eu quero associar isso às lealdades invisíveis, porque isso é uma mulher quando chega no seu sistema familiar, né, de origem. Ela tá ali e ela vai aprendendo a silenciar, ela vai aprendendo a não se expressar, ela vai aprendendo a se adaptar demais, ela vai aprendendo que o amor é condicionado, ela vai aprendendo que se ela não fizer, ela não é amada, ela não é vista, que se ela não renunciar a si mesma, se ela não se autoabandonar, ela não tem vez, nem consegue ser vista. Então ela vai entrando nesse processo profundo de autoabandono. E aí ali vai, essa pessoa cresce, só que aí quando chega na vida adulta e depois da metade da vida ali dos 35, 40 anos, essa mulher tá exausta, cansada, sobrecarregada, sem conseguir ter voz na própria história, sem conseguir ser quem ela é, sempre renunciando a si mesma, sempre se auto-sabotando, quando está prestes a viver uma grande virada, quando está prestes a viver aquele momento que ela vai de fato viver tudo aquilo que ela sonhou, ela adia, ela diz não, ela dá a oportunidade dela para outra pessoa. Por quê? Porque ela está esperando na relação dela. Ela aprendeu lá, lembra da história dos sapatinhos que eu contei? Ela aprendeu lá atrás se abandonar. Ela aprendeu lá atrás de ficar em silêncio. E aí, eu quero trazer uma coisa bem importante aqui, porque eu vejo muito, né, em atendimentos, as pessoas confundindo permanecer com esperar, com espera. E permanecer é completamente diferente de esperar. Quando uma mulher está esperando nas relações dela ter aquilo que ela não teve na história dela, essa mulher não tem resultado, essa mulher não consegue ver o que ela precisa ver e ela não consegue se dar aquilo que faltou na história dela, porque ela ainda está na vítima, ela pode estar se vingando também do sistema familiar não prosperando, a vida não dando certo, e aí ela vai pedindo para o pai para ajudar ou para a mãe, porque ela está cobrando essa proteção que ela não teve, esse amor, esse reconhecimento, a validação na infância, na história dela. E aí ela acha que ela está permanecendo no processo de cura dela. Não, ela não está. Ela está esperando. E se você estiver esperando, você não está permanecendo. Você está atrasando o seu processo. Por isso que é importante. Como é que a gente sai da espera? É importante você ver as suas dores e feridas aí pelo preço que te custa, identificar
como é que isso começou na sua história, entender essa ferida e os mecanismos, onde é que ela atua, porque ela nunca atua só numa situação, ela vai se espraia para tudo, ela se espalha ali para a forma como tu se relaciona com teu chefe, ou com tua chefa, ou com as tuas relações de amizade, ou com as tuas decisões no dia a dia, ela sempre vai, ela se espalha. Por isso que é importante você entender esse padrão e começar a ver, bem, aqui eu tô esperando. Vou dar um exemplo para ficar mais concreto, né? Digamos que você está esperando na sua história validação. Aí aparece uma grande oportunidade para que você realize um sonho. E todas as dificuldades que tinham para que esse sonho se realizasse, elas são resolvidas. E aí chega um belo dia uma pessoa dizendo para você, eu consegui tal condição assim, assim, para que você faça tal coisa. E aí essa pessoa está na espera, esperando validação. O que vai acontecer? Ela vai deixar para depois, mesmo ela querendo muito aquilo. Porque ela está em espera. Ela está esperando a mãe vir validar ela está esperando o pai vir validar ela está esperando alguém ver e reconhecê-la. E aí desse lugar ela vai adiando, ela vai adiando. E essa espera faz essa mulher se manter nesse lugar de adiar. Esses dias eu atendendo uma pessoa, eu vi o potencial dela e aí a gente ficou conversando, né? Ela já sabe que tem um chamado para determinada coisa mas para ela não é claro isso. Você já vai entender o que eu tô querendo dizer. E aí ela veio de novo falando do chamado dela. Seja bem-vinda, meu bem. E ela, de novo, falou do chamado dela. Mas antes de falar do chamado dela, ela falou de uma dificuldade, né? Que ela tá vivendo na história dela. E eu falei assim pra ela, você já sabe qual é o seu chamado, né? E a vida tá te colocando em situações dificílimas para que você decida. O problema tá só aumentando para que você tome uma decisão. Mas você está esperando até hoje sua mãe lhe validar. E como você está esperando até hoje sua mãe lhe validar, você não tem coragem de decidir e pagar o preço da porta que se abriu diante de você. Então é mais fácil você dizer que no seu trabalho está tendo um monte de dificuldade do que de fato você bancar que você está esperando a validação da sua mãe. E por isso você não vai, por isso você não avança. E aí é esse lugar que eu tô falando aqui do conto da Sapatinhos Vermelho. Porque no conto da Sapatinhos Vermelho, por que ela foi parar na porta do carrasco e perdeu os pés, né? Porque ela ficava esperando validação da senhora. Ela ficava esperando coisas que faltou na história dela. Lembra que eu falei que ela era uma órfã? Então ela estava esperando isso das pessoas. E aí ela se relacionou excessivamente com os sapatinhos vermelhos a ponto de se perder de si. Os sapatinhos vermelhos, na história, ele representa as dependências, representa esse fogo destruidor. O que é esse fogo destruidor? Todos os excessos que uma mulher se vale na história dela para poder compensar as faltas que teve na história dela, né? Porque todo o excesso e denuncia, mostra uma falta. Aí eu até gosto desse exemplo, porque muitas mulheres se identificam. Quando a mulher tem um excesso de controle, o que essa mulher está me contando? Ela está me contando que na infância dela ela teve muita insegurança, ela foi muito insegura e justamente por isso ela precisa controlar para que ela se sinta minimamente segura. E aí esses excessos é o fogo destruidor. Então o que é mais esse fogo destruidor? O fogo destruidor é os excessos, a forma compulsiva por organização, bebidas alcoólicas em excesso. Não fiquem achando que isso aí é o pior roubo que pode acontecer com a mulher, que a questão dos excessos é só vício.
no sentido de álcool e droga. É muito maior do que isso. Questão de forma física é muito complicado. Eu conheço uma pessoa que ela está enfrentando uma dificuldade enorme porque ela tem uma compulsão por organização. Ela é viciada em organização, que ela machuca as mãos, ela machuca os ombros, o corpo dela, porque ela fica carregando peso, ela fica excessivamente limpando, ela tá cansada e ela não consegue parar. E ela tá se dando conta disso, mas ela ainda tá lidando com essa compulsão, que é esse excesso de limpeza. Ela não consegue lidar com a limpeza de uma forma que ela organize, deixe ali e ela vai fazer as vidas. Não, tudo que sai do lugar, ela precisa voltar lá na mesma hora e organizar. E aí ela já percebeu o quanto que isso está sendo muito nocivo para ela. Outra forma de fogo destruidor é pessoas que são compulsivas por forma física, querem ter aquele corpo que para elas beira uma perfeição que é doentia. Pessoas também que têm uma alimentação nada saudável. E isso também é um fogo destruidor. Lembra quando eu te contei aqui no começo da live sobre a Vasalisa ter feito o sapatinho dela? A Vasalisa não, desculpa, a Sapatinhos Vermelho. A Sapatinhos Vermelho ter feito o sapato dela com as próprias mãos. E ela, justamente porque ela fez isso com as próprias mãos, ela conseguiu sair de uma condição adversa, escassa, né, e de escravidão, porque quem não tem sapatos é escravo, né? E para uma condição de alguém que tem sapato, ela conseguiu prosperar em meio a essa escassez. Mas não foi só isso. Ela usou o fogo dela, que é poderoso, que é nutridor, para criar esse sapato feito à mão. Só que ela abriu mão disso quando a primeira gaiola ou carruagem dourada apareceu e ela subiu, né? Renunciando às conquistas dela. E aí, esse fogo é que nós devemos manter, que é esse nosso fogo psíquico que nos ajuda a desenvolver uma relação com a nossa vida criativa, que nos ajuda a desenvolver uma relação conosco mais poderosa. Poderosa em que sentido? No sentido de que eu sinto as coisas, dentro de mim as coisas têm o direito de existir. E quando essas coisas chegam, elas são bem recebidas. Se eu estou naquele dia mais triste, eu pergunto: tristeza, o que você quer falar sobre mim? O que eu estou precisando ver? Porque tem tristeza, gente, que a gente acha que toda tristeza é igual. Não, tem tristeza que você sente e aquilo te deixa assim, parado num canto, sem nada, mas tem tristeza que tá ali contigo, que é uma tristeza de um pesar, de uma coisa até que fazia muito sentido você abandonar aquilo e você abandonou, mas fica aquela tristeza, mesmo que aquilo não faça mais sentido para você, você tem direito de ficar triste por aquilo. É um luto, por mais que aquilo não faça mais sentido, mas já fez e tem um lugar, né, de você sentir aquele luto. Então você deixa essa tristeza ganhar espaço dentro de você, você começa a ver o que ela tá querendo te contar, né, sobre o que você foi ou o que você é agora, depois que isso não está mais em você, né? E aí, a partir disso, você vai construindo um repertório para que você se relacione com você desse lugar que você tem esse fogo nutridor, que é esse fogo que dá libido para a mulher. E essa libido é o prazer dessa mulher de viver, é o prazer dessa mulher de criar, é o prazer dessa mulher de se relacionar, é o prazer dessa mulher de fazer as coisas, né, por ela. E aí esse outro fogo que eu falei aqui, que é o destruidor, que ele é os excessos que uma mulher vive na vida dela justamente para disfarçar as faltas da história dela, é um disfarce das faltas. Você tem que sair desse fogo destruidor, porque é esse fogo destruidor que vai te levar para a porta do carrasco, né, a ponto de perder os pés, como no conto da Sapatinho Vermelho. Por quê? Porque você vai entrar no estado de dependência e de aceleração tão profundo que você vai se perder de si. Você vai achar que a sua vida só tem sentido se você estiver vivendo naquela loucura toda. Aí vamos falar, o excesso de organização, o excesso de comida, o excesso de relações que não te satisfazem.
Quantas mulheres a gente não vê, inclusive nós mesmas, gastando o nosso tempo, os nossos talentos de forma revoltante? Quantas de nós, né? Justamente porque a gente tá encharcada de dor, encharcada de coisas difíceis dentro de nós, e a gente, ao invés de parar para sentir, para olhar para isso e começar a direcionar, e aí eu vou contar aqui uma coisa para vocês que a gente pouco para se dar conta. As perdas, os fracassos e as frustrações, se bem direcionadas, elas nos ajudam e potencializam o nosso processo de amadurecimento e nos ajudam a permanecer dentro do nosso processo nos curando. Por quê? Porque eu preciso olhar para as perdas e dar um lugar para essas perdas. Essas perdas fazem parte de mim, me constituem. E quando eu dou um lugar para isso e começo a entender por que daquelas perdas, por que aquilo fazia sentido para mim, porque eu precisava daquilo, né? Eu começo a ver padrões em mim que eu não entendia. E aí eu tenho como romper esses padrões, porque eu estou identificando e entendendo como eu funciono. E aí sim eu tenho chance de fazer movimentos externos e romper padrão. Porque lembra que eu falei pra você? Que lindo, né? Oba, bem que tá fazendo sentido. Lembra que eu falei pra você que enquanto você achar que permanecer é sinônimo de esperar no seu processo de cura, você não cresce. O que significa permanecer no seu processo de cura? Você ter coragem de ver os seus padrões. E você vai ver os seus padrões nos seus problemas. E quando você vê os seus padrões, você decidir romper. Como é que você vai decidir romper? Você vai decidir agir em cima disso. Digamos que eu identifique que eu tenho um padrão de que eu tenho medo. Pronto, que aqui é o que mais é um dos que mais reinam aqui nas minhas clientes, na minha audiência. Eu tenho medo de falar em público. E aí eu percebo que eu tenho um padrão. Quando eu começo a aparecer nas redes sociais, quando eu começo a me desenvolver, fazendo um pouquinho mais de story, me conectando um pouquinho mais com a minha audiência, e a coisa começa a esquentar e produzir um certo resultado, eu me recolho. Aí eu vou, digamos que eu tô na frente do mar, coloco o pé na água, e aí a água chega na canela, a água chega no joelho, e aquela água gostosa naquele dia de calor, eu vou mergulhar. Não, eu dou um monte de passo para trás e volto. Isso é um padrão a ser rompido. Você tem que entender por que você espera. Por que você tá adiando? Porque uma pessoa que tá esperando, ela tá sempre adiando. Né? Na hora que ela tá e aí tem que entender o que tá por trás dessa espera. Por que essa mulher não quer ser vista? Por que essa mulher não quer se expor? Por que essa mulher não quer continuar entregando um conteúdo bacana e relevante, fazendo o trabalho dela acontecer? Se aquilo é o sonho dessa mulher, se aquilo faz aquela mulher se sentir viva, por que ela tem que se esconder? Por que ela tem que ficar em silêncio se aquilo é para ela algo que faz muito sentido? E é a vida feita à mão dela que ela sai da condição de uma situação de escassez e ela pode prosperar, né, vicejar com esse projeto. Por que ela se esconde, então, quando ela vai falar dele? Eu duvido que se ela não estivesse fazendo um trabalho CLT e falando dos serviços dos outros e vendendo as coisas dos outros, ela estava lá arrasando, ela batia todas as metas, mas quando ela tem que abrir a boca para falar dela mesma, ela se cala e se retrai, mesmo que ela avance. Aí eu vou dar aqui uns exemplos do que pode ser, que está por trás dessa espera, né? Às vezes essa mulher está esperando validação da mãe, como eu usei o exemplo dessa pessoa. E aí, justamente por ela estar esperando validação da mãe, ela vai, faz uma live, se destaca, mas aí a mãe nunca reconhece ela, a mãe não valida esse sonho dela. Isso é muito inconsciente, gente. É muito inconsciente. Tem mulher que já tá mais desperta, ela vai captar o que eu tô falando. Mas tem gente que vai ficar, o que essa mulher tá falando? Não tô entendendo esse negócio dela de validar.
Porque uma criança que não recebeu esse olhar da mãe carinhoso, a mãe que se demorou ali no olhar dela, não teve contato com o corpo, não ficou ali quietinha, aquecendo essa criança num abraço, aquecendo essa criança num olhar, porque o olhar é abraçar. Eu sempre, quando faço os treinamentos presenciais, eu sempre me dedico a caprichar nesse exercício do contato visual, porque um olhar, ele abraça de um lugar muito profundo. E uma criança se sente amada até mais do que eu te amo jogado. E se eu olhar profundamente para essa criança com ternura, ela se sente mais amada com esse olhar terno do que o eu te amo brusco, entende? Então, essa menina tá esperando essa validação. E aí por isso que ela faz assim: mãe, agora eu vou mostrar pra senhora ver como eu sou boa. Aí ela vai lá e faz uma live, aí ela arrasa porque ela é uma pessoa dedicada e ela faz um bom trabalho, mas aí não vê reconhecimento da mãe. Aí ela vai de novo, não vem. E aí, se essa mulher não entender que ela tá na espera e que isso talvez nunca virá, e é ela própria que precisa se validar e atravessar, para que ela de fato permaneça no processo dela e rompa esse padrão, para que ela consiga, depois que ela atravessar esse padrão e fizer muita live, sem esperar mais nada, e se desenvolver, e entregar um conteúdo excelente, e se relacionar com outras mulheres, e começar a se conectar com histórias profundas em que há uma cura mútua, e ela entender o que ela está fazendo no mundo, quem ela é, e esse fogo criativo, psíquico, que mantém uma mulher nutrida, tiver aquecendo ela, tiver aquecendo as ideias incomuns dela, tiver aquecendo essa coisa autêntica que só essa mulher pode entregar, ela vai ver como isso é gostoso, ela vai ver como é bom ser adulta, como é bom se autoexpressar. Gente, não tem como um ser humano se realizar, nem homem nem mulher, se não for através da autoexpressão. Todos nós precisamos nos expressar, todos nós precisamos trazer aquilo que nos constitui e que só nós temos com a nossa história. Então, quando a gente traz isso para o mundo, quando a gente compartilha isso com o mundo, quando a gente celebra isso com a gente, com os outros, a gente se desenvolve, a gente cresce, a gente se conecta, porque outras pessoas que também têm uma alma cheia de potência, de força e que quer viver isso, vai se conectar com a gente, vai dizer: ali tá acontecendo alguma coisa e eu quero aquilo, porque a minha alma também precisa se expressar, a minha alma também precisa trazer algo único para a vida. A minha alma não veio para cá à toa, ela quer expressar isso tudo que ela é, e eu também quero expressar tudo aquilo que eu sou. Então você vai começar a se conectar com pessoas que fazem sentido, com pessoas que estão ali justamente para permanecer, para ir para além. E à medida que você vai rompendo esses padrões de dores e de repetição, você vai atravessando, você vai acessando mais talentos, você vai acessando mais potência, você vai acessando mais coisas suas que estavam soterradas na dor, estavam soterradas em situações difíceis, e que você era só uma criança e não tinha a menor condição de acessar aquilo, e você teve que soterrar tudo na dor, porque você não tinha condição naquele momento de fazer diferente disso. Mas agora você pode pegar como adulta e ir lá e entrar nesse lugar onde essa criança tá e fazer esses resgates e fazer esse movimento de você entender todo esse talento. Eu quero trazer para vocês aqui a minha história com isso. É curtinha e é muito linda, assim, eu já tô até emocionada e faz muito sentido contar. Eu com 7 anos, amava conversar com as minhas amigas na porta de casa. E eu lembro que tava tendo a Guerra do Golfo. Queridas! E eu me lembro que tava tendo a Guerra do Golfo. E a gente tava conversando sobre a guerra, não sei o que, assuntos profundos. Imagina uma criança de 7 anos falando dessas coisas. E aí, quando passou isso,
Fui lá pra vida adulta, me machuquei, fiquei fechada, perdi a doçura, era a mulher ferida do rolê, que não acreditava mais em nada. E aí vivi um processo profundo de chegar no fundo do poço. E aí eu encontrei uma agenda que eu tinha da Waterproof. Eu não sei se vocês conhecem esse da Waterproof, é da época de vocês. E eu encontrei essa agenda, eu tinha 14 anos, quando eu escrevi essa agenda, que era como se fosse um diário, né? E aí eu abri essa agenda, e aí uma letra meio garrancho, né? De uma menina cheia de sonhos, ousada, sabe? E ali eu tinha falando comigo mesma sobre as minhas alegrias, sobre as minhas tristezas, conversando comigo mesma, né? De um lugar bem profundo. E ali eu vi também que eu fiz uma viagem uma vez para o Rio e eu me conectei tanto com as meninas lá que eram vizinhas do meu pai, que elas mandaram muitas cartas para mim depois que eu voltei. Aí meu pai falou assim: eita, se você tivesse ficado mais tempo, você ia receber o caminhão do show da Xuxa de carta. E ali, quando eu vi aquela agenda, quando eu tinha 14 anos, esse comentário do meu pai, e lembrei como eu era com 7 anos, eu vi que meu chamado sempre foi para conversa, para comunicação profunda. Meu lugar tá aí. Meu lugar tá aí. E eu sempre me alegro muito quando eu consigo fazer esse movimento, quando eu me dispo de comparação, ou que eu tenho que agradar A ou B ou C, e eu venho do mais profundo de mim trazer essa conversa. Eu me sinto conectadíssima, eu fico no flow, assim, no nível. Aí deixa eu fechar a história. Aí eu fiz um curso com uma psicóloga americana, que trabalha coisas lindas, assim, sobre propósito. Ela tem uma vibe linda. E aí, ela falando desse ciclo do setênio, né? De 7 em 7 anos, como que a mulher se conecta com propósito. E se ela chegar ali, depois do ciclo de 7 anos, na casa dos 30, e ela não se conectar mais com isso, que começou ali quando ela tinha 7 anos, essa mulher se perde desse chamado, desse propósito. E aí eu vi que eu não tinha me perdido disso. Eu vi o quanto que isso era forte em mim, né? E aí eu falei, nossa, olha essa menina de 14 anos querendo vicejar, querendo ir, querendo viver, por mais que tivesse doída, machucada. E agora ela me ajuda, né? Na etapa de vida que eu tô, e me dá força para atravessar, e me dá força para fazer uma live, e me dá força para fazer uma conversa profunda e compartilhar a minha história. Então eu tenho essa agenda guardada, ela tá aqui comigo, e ela tá até sem capa, e ela vai andar comigo para sempre, porque ela me conecta muito com essa pessoa. E cada um tem isso, né? Na sua história. O que você fazia com 7 anos que te deixava no flow, no fluxo, era brincar com as suas amigas. Tanto que você é uma pessoa extremamente divertida e você desenvolve games. O seu chamado era ensinar. Você pegava um monte de boneca, sentava ali perto de você e você fazia de conta que estava num quadro ensinando as suas bonecas. Sei lá, o seu chamado é dançar, porque quando você dançava, ou quando você pulava elástico, ou quando você movimentava o corpo, você se sentia viva, a sua alma pulsava, vibrava. Entende? Então eu vou te deixar esse exercício de você buscar... Peraí, rapidinho. Eu quero bem aqui fazer um negócio. Eu vou te pedir pra vocês esperarem bem aqui um pouquinho que eu quero fazer um negócio. Consegui. Eu vou pedir pra vocês fazerem um exercício. Vocês se conectarem com a criança de vocês de 7 anos e vocês verem o que ela fazia mais ela vibrar, o que alegrava mais ela, o que fazia ela ficar assim, ó, toda saltitante, com esse olhar brilhando como eu tô agora, né? Fazendo isso que faz eu me sentir conectada comigo e conectada com as pessoas. Aí depois você vai lá pros 14 anos e vê se isso aconteceu depois nos 21, depois nos 28.
e depois nos 35 e por aí vai. Vai olhando para os teus setênios e observando isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aí. Me conta aí, tá fazendo sentido para vocês? Peraí. Aqui eu quero também trazer uma frase muito poderosa que tem a ver com isso, que você, até eu vou ler ela porque tá aqui no meu roteiro, tá? Deixa eu botar até bem pertinho de mim. Toda vez que você se adapta demais para não perder o outro, você acha uma forma de se perder de si. Toda vez que você se adapta demais para não perder o outro, você acha uma forma de se perder de si. E aí, se você se perde de si, você não vive isso que a gente estava conversando agora, de você se conectar com essa criança de 7 anos e ver qual é esse propósito, aquilo que te fazia entrar no flow. Você não se conecta com essa menina de 14 anos e que faz ela entrar no flow. Você não se conecta com essa menina de 21 e por aí vai, para que você vá expressando o seu chamado, para que você atravesse porque você permanece no seu processo sustentando ver os padrões que você precisa romper e você começa a se responsabilizar porque você precisa se responsabilizar aí, né? Se for você colocar sua voz no mundo e você vê que você tem um padrão de se esconder quando isso está acontecendo, aí eu vou te pedir para permanecer, eu vou te pedir para insistir até que você rompa. Mas se você tiver coragem de vir para um processo terapêutico, vem, nós vamos juntos nesse lugar, para que você entenda a imagem dessa ferida em você e pela imagem dessa ferida, você entenda como que ela atua em você, né? E você comece a chorar, isso camada por camada, até que esse padrão vá te libertando e você vá fazendo mais lives, porque, gente, a gente tem que parar de ficar na inocência, achando que na hora que a gente ligar a câmera e fazer a primeira live, ou fazer o primeiro vídeo, vai sair perfeito, vai sair péssimo. Os nossos primeiros vídeos são horríveis. Até mesmo quando a gente não tá num dia tão bom e faz uma live, a nossa live não sai 100%. A gente já tem a destreza de dominar uma câmera, de ter uma comunicação boa, já se desenvolveu bastante, tem uma série de recursos, mas ainda assim tem dia que não vai sair bom. E a gente tem que ter essa humildade. A gente só vai chegar a um grau de refinamento das coisas se a gente se desafia, se a gente permanece. Mas não é permanecer esperando, não é permanecer adiando, é permanecer sustentando rompimentos dos padrões e enfrentando eles um por um, até que você consiga atravessar. Isso é que vai sustentar o teu processo de permanência. Porque, por que isso? Isso não é besteira, tá? O que isso se reflete na prática, no seu dia a dia? É uma delícia você comemorar suas pequenas vitórias. É uma delícia você olhar para você e dizer: ai, Rafa, parabéns, a gente conseguiu, deu certo. Oba, eu fiz a live lá, ficou ótima, eu só vou ajustar isso aqui esse conceito ainda não falei legal, eu preciso aprofundar mais esse conceito e dar uma refinada e trazer mais exemplos. Aí eu anoto esses ajustes que eu preciso fazer na minha comunicação e quando eu voltar para fazer, eu já faço fazendo os ajustes e não com chicote. Por que tu só faz errado? Por que tu não sabe fazer nada? Por que tu é burra? Por que tu não sei o quê? Por que tu não sei o quê? Abandona esse chicote. Abandona esse peso. Seja a sua amiga. Eu sei que se você fosse falar para sua amiga, você ia dizer: amiga, para com isso. Vai devagar. Na próxima live você ajusta. E se você fala isso pra amiga, por que você não fala isso pra você? Por que você não pode ser a pessoa que você pode contar? Sai desse lugar. Você não precisa mais viver nesse lugar. Aí é muito engraçado que você, às vezes, fala para as pessoas que você tem intimidade o quanto que seu pai e sua mãe te machucou e o quanto que essas situações te deixaram marca. Mas e você, como mãe da sua criança? Porque a função pai e mãe é até determinado ponto.
que eles têm a obrigação de nos responsabilizar, melhor, o cuidado de pai e mãe até determinado ponto. Mas depois a função paterna e materna cabe a nós, como adultos, cumprir conosco, nos automaternar. Então, como é que você está cuidando da sua criança? Como é que você está cuidando de você? Com um chicote? Como você criticava os seus pais, você está fazendo a mesma coisa com você mesma? Sai desse lugar. Esse lugar não te leva a lugar nenhum. A não ser a mais dor, a não ser a mais peso, a não ser mais culpa. Sabe por que eu tô falando isso? Porque toda vez que você está enfrentando um padrão de romper uma lealdade sistêmica com as mulheres da sua família, que a gente está falando dos assuntos do feminino ancestral, você vai sentir uma culpa e uma ansiedade e uma confusão absurda que faz parte do processo. Aí, para complicar, você pega um chicote e se bate. Como é que você atravessa? Como é que você permanece no seu processo? Se você é o seu principal algoz, se você é a principal pessoa que se maltrata, sai desse lugar, porque já tem coisas que são difíceis e que fazem parte do processo e que você tem que estar fortalecido para lidar com essas dificuldades. Aí você ainda se coloca mais peso. Não, sai daí, sai daí. E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente começa a se posicionar no nosso sistema familiares, a gente está se posicionando porque, consequentemente, nós viemos de uma linhagem de mulheres que não sabem estabelecer limites. Uma linhagem de mulheres e que elas nunca souberam limite. O que é isso? É frescura? Eu não sei nem o que é isso. Ela não sabe o que é isso. Ela não sabe o que é o silêncio. Tem gente que só se organiza no silêncio. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que só me organizo no silêncio. Eu não me organizo na relação com as pessoas. E eu sou uma pessoa que eu gosto de estar com as pessoas. Mas para eu me reconectar, para eu ficar bem, eu preciso de silêncio. E eu demorei muito tempo para me dar isso. Eu ficava achando que eu tinha que ficar no meio das pessoas. E eu sentia uma tensão muscular, uma dor insuportável, porque eu não respeitava esse limite. E aí, quando eu entendi que a minha reconexão comigo, o meu tempo de descanso passa pelo silêncio, eu já dei esse limite. E para eu sustentar isso? Foi um processo. Por quê? Porque gera culpa, gera ansiedade, gera confusão, que isso é frescura. E eu escutei isso na minha família, que era frescura, negócio de silêncio, que era frescura, negócio de se incomodar com barulho. Porque é todo mundo invadido. E eu não queria mais ser invadida. E eu queria respeitar o meu tempo de silêncio. E aí, por que eu tô falando isso pra você? Isso é culpa deles? Não. É responsabilidade minha. Não tem culpa de ninguém. Mas a responsabilidade é minha de me dar esse tempo de silêncio para que eu me reconecte comigo. E se eu já sei que é isso que faz sentido para mim, que se posicionar passa por eu guardar tempos de silêncio para que eu me reconecte comigo, então é eu que vou ser responsável por isso, sou eu que vou me dar isso. Então, aí você pensa na sua história. O que é para você estabelecer limites e se posicionar? Aqui a gente já está caminhando para a solução, tá? Porque o caminho de solução que eu estou entregando aqui tem alguns, né? Mas o que eu quero entregar aqui, pela limitação da live, né? Que não tem como trabalhar isso de maneira mais profunda, é a gente começar a construir estratégias que nos regulem emocionalmente, nos dando a tranquilidade que a gente precisa, né? Porque regulação emocional é importante para que a gente vá nos relacionando com as pessoas, principalmente mulheres que são mais sensíveis, que têm um trabalho com gente que se relaciona com o público, precisa se regular emocionalmente, precisa parar ali, respirar, precisa parar ali, se tocar e dizer para si, olha, eu tô aqui para mim, tá tudo bem, sentir o seu coração, fazer movimentos corporais para se reconectar consigo, mas também estabelecer limites, porque se você não estabelece limites, você tá deixando as pessoas se relacionarem com você como elas quiserem. Mas quando você estabelece limite a partir de conversas ou a partir de você sustentar um posicionamento diante de alguém, a pessoa não pode mais te invadir, porque se ela te invadir, você vai dizer, olha, eu já te pedi que você não me trate assim, nós já conversamos que assim eu não gosto, nós já conversamos que pra mim isso não é bom, e eu não quero que você me trate dessa forma.
Eu já te pedi para que você não me coloque culpa. Você tá fazendo isso porque você não quer olhar para sua história, mas isso é sobre você, não é sobre mim. Entende? Porque aí quando você deixa isso, esses limites estabelecidos, porque você se posiciona com você mesma e com os outros, você consegue ter um caminho de solução e também romper esses padrões, né? Que você precisa romper na sua história, porque permanecer só ficando, sem fazer movimento, sem pagar preço, sem se confrontar, sem ficar no desconforto, sem se arriscar, não é permanecer. Você está esperando, você está adiando. Tem alguma coisa aí que que você precisa olhar na sua história para você ver o que você está esperando e por que você está adiando diante dessa espera, né? E aí, me conta se fez sentido aí pra vocês. E eu vou ficando por aqui. Um beijo. Eu vou deixar essa live salva. Assista quantas vezes vocês quiserem. E vem comigo pra mentoria do Feminino Ancestral. Que lá a gente vive um processo de cura profundo, lindo. Você sendo responsável como uma adulta pela sua história, tá? E você vai acessar a sua verdade profunda ali, porque todos nós temos. Lembra da história do propósito, lá dos 7, do 14, 21 e por aí vai? A gente vai olhar para esses lugares e tantos outros lugares e eu te convido a sair dessa espera, sair desse medo, que às vezes é ancestral, e vem acessar a tua verdade profunda e vem permanecer rompendo os padrões e atravessando, dando um passo de cada vez para você se conectar profundamente com quem você é, não com quem você se identificou. Você talvez até hoje está identificada com a história das mulheres da tua família e até hoje você não sabe quem é, porque você só vai descobrir quem é quando você se desidentificar dessas histórias que você repete. Vem para a mentoria do Feminino Ancestral. Um beijo e até mais.